Se você curte cinema, curte estudar a história do cinema, mas sempre se deparou com as pessoas falando cinema de autor, teoria do autor, mas às vezes fica meio perdido, vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é a teoria do autor. E aí galera, beleza? Eu sou Cacau, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai de uma vez por todas entender o que é esse danado de teoria do autor, cinema do autor. Eu garanto que no final desse vídeo você vai estar sabendo tudo e se não tiver, você me manda uma mensagem que a gente vai resolver isso, beleza? A primeira vez que se ouviu falar no termo teoria do autor foi num artigo chamado Câmera Estilo ou Câmera Caneta e ele se referia exatamente sobre a questão de você conduzir uma cena tão bem, montar ela de uma maneira tão bem, tão clara, que seria tão artisticamente feita como em um livro, por exemplo. Era muito relacionado a uma estética diferenciada, era muito relacionado a uma forma de conduzir a narrativa. Anos mais tarde, Truffaut trouxe novamente esse termo e montando a teoria do autor, usando de fato o nome teoria do autor, para falar sobre essas características dos realizadores de ter uma assinatura marcada em cada filme. Ou seja, lá antigamente, na história do cinema, os diretores eles não tinham muito valor. O valor todo era muito dado aos atores, às estrelas dos filmes, né? Ao próprio filme, à narrativa, e um ou outro diretor que se destacava. Alguns desses nomes, por exemplo, foi o D.W. Griffith e o Orson Welles. O Orson, por exemplo, ele sabia fazer uma autopromoção, então por isso era mais fácil com que ele ficasse conhecido. Já o Griffith, que apesar de ser muito importante para a história do cinema, ele é bem controverso em relação aos seus filmes, porque são filmes bem... Como é que eu posso dizer? Na verdade, eu vou ser direta. São filmes racistas. Um dos principais filmes que ele dirigiu, O Nascimento de uma Nação, ele é totalmente cheio de blackface e outras cenas racistas e assim, bem pesado. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre a história do cinema ou algo relacionado aos filmes mais ligado à história do cinema que são mais obscuros, que tem muito machismo, racismo, pode deixar uma hashtag aí dizendo quero saber mais, que eu vou fazer um vídeo específico contando um pouco mais desses casos e bem atualizado. E aí, com o avanço do cinema, o avanço da própria crítica, que inclusive a crítica ela começou mais como, não uma crítica, mas uma espécie de relato da experiência do cinema. Como era assistir um filme, como era a experiência de quem estava vivendo aquele momento. E aí, muitos anos depois, foi que foi avançando para o que a gente entende hoje como o que é crítica. E muito da responsabilidade do que a gente entende hoje como crítica se deu aos críticos da Cahiers du Cinéma. É um período muito importante da história da crítica e que foi deveras relevante para que ela seja até considerada como arte à parte, que isso é uma outra polêmica que eu posso até abordar em um vídeo distinto. Mas, no final das contas, esse avanço da crítica fez com que os críticos começassem a observar que o diretor ele tinha um papel mais importante na realização do filme. Começaram a entender que o filme ele é fruto das decisões de um diretor. E, de fato, por mais que o cinema seja uma arte plural, quem conduz cada cena e quem toma as decisões é o diretor. Então nada mais justo que, como se a gente for comparar uma outra arte, quem faz uma pintura é o pintor. O pintor é o autor de uma pintura. Quem escreve um livro é o autor. O autor, o escritor, ele é o autor daquela arte ali. Então no cinema é a mesma coisa. Quem é o responsável por tomar grandes decisões de condução da narrativa é o diretor. Então o diretor ele é entendido como o autor do filme. E é por isso que existe esse termo cinema de autor, que quer dizer que um filme ele tem uma assinatura própria, ele tem algo pessoal daquele diretor, ele tem uma fala específica. É como imagina você assistir vários filmes sem saber quem é o diretor, sem previamente saber disso, mas conseguir reconhecer. Isso acontece muito, por exemplo, com os filmes do Bergman. É muito fácil você, que tem um pouco mais de experiência vendo o filme,
perceber que um filme é do Bergman ou que um filme é do Hitchcock. Isso ainda é bem mais específico. Você consegue reconhecer. Um bom exemplo brasileiro disso é o Zé do Caixão, o José Morrica. Ele, vendo os filmes, você não precisa saber que é dele para reconhecer que é dele. Apesar de ter um lado mais caricato, ele tem essa assinatura bem marcada e bem distinta. Outro exemplo, não tão gritante assim, é Glauber Rocha, também do cinema brasileiro, que você consegue entender e reconhecer. Indo mais pro lado documental, Eduardo Coutinho, você consegue também entender a maneira que ele conduz um documentário, o que é totalmente diferente da maioria dos documentários contemporâneos, que já traz uma narrativa mais próxima de um filme de ficção, diferente daquilo que a gente está acostumado com o Coutinho, diferente do que a gente está acostumado com o Coutinho, que é do documentário mais clássico. Dá pra entender? E aí, pra quem conhece um pouco de história de cinema, não é segredo nenhum que os críticos da Cahiers du Cinéma se tornaram grandes realizadores. Alguns nomes bem conhecidos é Truffaut, que já foi citado aqui, Godard, além de muitos outros nomes. Então, se você quiser saber mais da característica ou da Nouvelle Vague ou desses autores, comenta aqui embaixo, me fala um pouco sobre o que você quer ver aqui no canal nos próximos vídeos que a gente monta. E quase que eu ia me esquecendo, mas se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui em algum lugar na tela. Me segue aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo que você acha que precisa saber dessa informação, beleza? Um beijo, até o próximo vídeo.